aula vai ser sobre transtorno bipolar. Nós temos vários tipos de transtorno bipolar, né? Alguns tipos de transtorno bipolar, e a característica principal são os polos, né? Polos opostos que acontecem nesses pacientes. A gente vai começar aqui falando da epidemiologia, né? É uma doença, o tipo 1, que tem a mania, a prevalência é praticamente igual entre homens e mulheres. O sexo masculino tende a ter sintomas mais comuns de mania e o sexo feminino de depressão, tá? Assim como episódios mistos ou ciclagem rápida. A idade de início do transtorno bipolar é mais precoce do que o depressivo maior, vai da infância até os 50 anos. O risco de suicídio nesses pacientes com transtorno bipolar é bem alto, tá? O risco ao longo da vida é pelo menos 15 vezes maior do que o da população geral. Então, isso é algo bem importante que a gente vai ter bastante atenção nos pacientes com transtorno bipolar, é o risco de suicídio. Combinado? Aqui nessa tabela tem a prevalência ao longo da vida, lembrando que a incidência é geralmente aí considerada inferior a 1%, mas também a gente acredita que essa incidência seja subestimada, porque muitas formas leves do transtorno bipolar passam despercebidas, tá? São sintomas até que as pessoas estão se sentindo bem, estão se sentindo maravilhosas, estão super produtivas, e aí isso passa despercebido. A gente vai ver mais pra frente como pode ser isso. Bem, a etiologia, o que acontece? Como nos transtornos psiquiátricos, né, são vários fatores que colaboram para desencadear o transtorno. No transtorno bipolar, o mais importante deles é o fator genético. Tá? A gente sabe que o fator genético, a história familiar, é muito importante no transtorno bipolar. Se um dos genitores tem transtorno do humor, um dos filhos tem um risco entre 10% e 25% também de apresentá-lo. Então, se os parentes de primeiro grau têm um transtorno bipolar, o risco é maior. Tá? Quanto maior a quantidade de membros da família tiver, também e essa história familiar de transtorno bipolar também confere um maior risco para transtornos de humor em geral, né? Tanto depressão quanto transtorno bipolar. E quanto mais grave a história familiar, a doença na família, também confere um risco maior de desenvolver um transtorno bipolar. Temos também, além dos fatores genéticos, fatores biológicos, né? Sabe-se que na mania há um aumento de dopamina cerebral, há também uma hiperatividade adrenocortical, causando um aumento de cortisol. Isso é bem inespecífico, né, gente? Porque a gente sabe que outros transtornos também são desencadeados por isso. E essa biologia da mania, a da depressão, a gente já viu na aula sobre transtornos depressivos, ok? Então, o que é isso? Que polos são esses, né? Como que é o nosso humor? A gente tem um humor eutímico, né? O humor normal, tá aqui, ó, no centro desse esqueminha, essa linha central. E aí a gente tem o ápice, né? O extremo para cima, que é a mania, e o extremo para baixo, que é a depressão. E entre esses extremos, a gente tem a hipomania e a distimia, tá? A gente vai ver os sintomas de cada um deles mais para frente. E aí a pessoa, quando está em mania ou em depressão, hipomania, ela tem um transtorno bipolar. Também tem uma outra possibilidade, o transtorno misto, né? Um episódio misto. O que é um episódio misto? Quando o paciente apresenta sinais tanto de mania quanto de depressão simultaneamente, ao mesmo tempo. Tá, gente? Então, transtorno bipolar, o que é um transtorno bipolar? É quando o paciente tem mania, tá? Mania e depressão, ou hipomania e depressão, ok? Então, como que é essa variação? Não estou entendendo, porque o paciente ficar triste, ficar alegre não é normal? Então, todo mundo que fica triste, fica alegre é anormal? Não, essas são as variações patológicas do transtorno, tá, gente? A mania patológica, a hipomania patológica, a distimia patológica e a depressão é patológica. Ao passo que a gente tem variações de humor que não são patológicas, que aqui nesse esquema a gente está chamando de temperamento, né? Então,
entre naquele mesmo esquema, aqui em cima mania, aqui embaixo depressão, tem a hipomania e tem a distimia, entre a hipomania e o humor normal, a eutimia, a gente tem o temperamento hipertímico, e entre a eutimia e a distimia, a gente tem o temperamento depressivo. Esses temperamentos são considerados normais, não são patológicos. Temperamento depressivo, pessoas tendem a ser um pouco mais tristes, apáticas, mas não satisfaz critério para distimia e também não apresentam prejuízo funcional, tá? São sintomas, são características muito leves da pessoa de ser. Assim como o temperamento hipertímico. O que é ter um temperamento hipertímico? São as pessoas que têm aquelas características de serem mais extrovertidas, otimistas, exuberantes, com uma confiança excessiva, e isso não traz prejuízo. Lembrando que tudo nessa vida, na psiquiatria, só se torna transtorno quando começa a trazer um prejuízo funcional, tá bem? Então, esses temperamentos, essas pequenas variações de humor que estão dentro de um temperamento e que não trazem prejuízo, não são consideradas patológicas, são consideradas normais. Isso é muito importante para a gente diferenciar quando a gente vai falar sobre transtornos. Ok? Então, quais são as manifestações? O que é a mania? Vamos começar falando da mania. A mania, gente, é o polo para cima, né? Quando a pessoa está eufórica, há uma euforia, uma alegria patológica, um taquipsiquismo. O que é esse taquipsiquismo? Está tudo muito acelerado, com uma energia muito grande. Parece que a pessoa usou alguma coisa que está deixando ela daquele jeito, mas na verdade ela não está sob efeito de drogas, né? Para a mania. Sob efeito de drogas pode dar, né, metizar a mania, mas aí não confere um transtorno bipolar. A gente vai falar mais para frente também. Então, o que é a mania? É quando a pessoa eufórica, fala muito, tem uma pressão por falar, há um aumento de autoestima muito grande, a pessoa se acha superior, está se achando maravilhosa. Você pergunta, mas você está se sentindo bem? Tô ótima, tô maravilhosa. Você nem viu o que eu tô fazendo aqui? Geralmente quando, né, vai ao médico. Você viu o que eu tô fazendo aqui? Tô ótima, maravilhosa. Sou engenheira, sou médica, sou um monte de profissão, faz um monte de função, acredita que é tudo aquilo. E há uma diminuição, um sintoma bem importante, é uma diminuição da necessidade de sono. É uma insônia sem necessidade de sono, sabe? Não é aquela insônia característica de um transtorno depressivo, um transtorno ansioso, onde a pessoa não sente sono, né? Ela não consegue dormir, mas que no outro dia está cansado, sente falta daquele sono que faltou. Na mania, não. Na mania, o paciente não sente falta de dormir. Ela não dorme e no outro dia está a 1000 por hora, como se tivesse dormido muito, sendo que não dormiu nada, ou dormiu poucas horas, e já está ótimo, maravilhoso, cheio de energia. Então, isso é uma característica bem importante que a gente precisa prestar atenção na mania, que diferencia de outros transtornos, né? Outra coisa, a gente precisa ver o que é o basal do paciente, qual é o funcionamento dele e o que está de diferente. Então, tudo isso é diferente do paciente, ele nunca sentiu algo desse tipo, é diferente do normal, ele está demais. A gente vai ver que na hipomania, por exemplo, a hipomania vai vir mais para frente. Aqui tem as características da mania num gráfico, né, ilustrada. Para a mania, então, quais são os critérios diagnósticos? Os critérios diagnósticos quando precisa ter humor elevado ou expansivo e humor ou humor irritável. É um ou outro e 3 ou mais dos que estão aqui, como autoestima aumentada, grandiosidade, aumento da atividade, uma agitação, começa a correr muitos riscos, uma redução da necessidade de sono, distraibilidade, mais loquaz, pressão por falar, a fuga de ideias e pensamentos acelerados. A fuga de ideias é uma característica, um sinal muito importante que a gente vê nos pacientes em mania.
tá? Começa a falar muito rápido, e acabam fazendo associações, e associações que acabam perdendo a lógica, né? Então, fuga de ideias é uma característica bem própria da mania, tá, gente? O paciente que começa a apresentar fuga de ideias, a gente, opa, mania, ok? Não é patognomônico, na psiquiatria, infelizmente, a gente não tem nenhum sinal patognomônico de nada. Mas a fuga de ideia é um sinal bem característico do episódio maníaco. Combinado? Aqui tem os critérios do DSM-5, vocês vão ler cada um direitinho. É importante frisar que precisa ter uma duração mínima de 1 semana e é um conjunto de sinais e sintomas. A gente vai ver, há uma impulsividade, uma compulsividade por compras, por gastos, por bebida. Então, isso, sozinha a pessoa, tá comprando demais, tá fazendo dívidas. Isso tá em mania? Não necessariamente. Precisa ser um conjunto de sintomas. Às vezes tem uma pessoa que faz compras compulsivas e tá triste. É, na verdade, para suprir um vazio, né? Então, não caracteriza mania nesses casos. A pessoa que está comprando muito, mas que está muito eufórica, acha que está rica, começa a fazer dívidas estratosféricas, não são pequenas dívidas, são grandes dívidas para a situação financeira dela. Então, tudo isso tem que estar em conjunto, tá, pessoal? Muito importante lembrar, em conjunto e com uma duração mínima de 1 semana. E aí, são todos esses critérios aqui que fazem parte de um episódio de mania. E a hipomania, o que é? Comecei a falar lá que eu não estava falando de mania, mas a hipomania são sintomas maníacos, só que em menor gravidade. É uma forma clínica atenuada de um episódio maníaco. Há um aumento da disposição, da energia, o fluxo de ideias é mais amplo, acelerado, há um humor bom humor excessivo, aquela pessoa que está muito bem humorada, mas acaba sendo jocosa, fazendo piadas inapropriadas, piadas que deixam as pessoas em volta muito sem graça, inadequado, um sujeito que fica inadequado, mas que ainda não está tão grave quanto na mania. Tá? Lembrando que se houver psicose, se houver alucinação, se houver delírio, já caracteriza mania, tá, pessoal? A hipomania é a forma atenuada de um episódio maníaco e não tem delírio, nenhum tipo de psicose, tá bem? Psicose por si só já configura, psicose com sintomas de mania configuram já mania, tá ok? A hipomania, então, não produz uma disfunção social tão grave. Todo mundo percebe que está inadequado, que está diferente, mas ainda não apresenta uma disfunção muito grave social, tá? É muito importante frisar isso, fica diferente. A pessoa, todo mundo olha e fala, isso não é o normal dela, né? Então, sempre perguntar para o paciente como ele é normalmente, perguntar para a família, porque às vezes o próprio paciente está se sentindo bem, está se sentindo ótimo, então não se percebe, né, que está doente, que está diferente. A família geralmente percebe, então a gente tem que perguntar como é que está isso, como que ele era antes, como está agora, o que está de diferente, tá ok? Aqui tem os critérios de hipomania, e aí na hipomania é importante frisar que a duração mínima não é de 1 semana como na mania, são de 4 dias. E não é uma característica do indivíduo quando assintomático, isso que a gente acabou de falar. O indivíduo fora da crise não é assim, ele é, né, tranquilo, não tem uma maneira diferente de se portar. E se houver psicose, aí já caracteriza mania. Combinado? Aqui tem, aí, né, porque a gente caracteriza episódio de mania, episódio de hipomania ou de depressão. E aí a depressão, os sintomas, as características, os critérios, a gente já viu, tá? Para o diagnóstico de depressão. São os mesmos do transtorno depressivo maior. Aqui tem os critérios para vocês relembrarem, tá? De episódio depressivo maior. Então, como que é o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar? Tanto faz a gente falar transtorno afetivo bipolar, transtorno bipolar ou transtorno bipolar do humor, tá? É tudo a mesma coisa. Então, o que é como então eu já entendi o que é episódio de mania, episódio de hipomania e episódio depressivo maior. O que é o transtorno bipolar, então? A gente tem 2 tipos de transtorno bipolar. Transtorno bipolar tipo 1 e transtorno bipolar tipo 2. O transtorno bipolar tipo 1 é quando a pessoa apresenta critério para pelo menos um episódio de mania,
tá? Isso de acordo com o DSM-5, porque pelo CID-10 precisa ter no mínimo 2 episódios de mania para caracterizar transtorno bipolar tipo 1, tá? Mas é importante aqui a gente perceber que o transtorno bipolar tipo 1 precisa ter mania, com ou sem depressão, tá? Então, se o paciente teve mania, ele é transtorno bipolar tipo 1. Se ele não tem mania, se ele tem uma hipomania com episódios depressivos, aí ele tem um transtorno bipolar tipo 2, tá? Então, o transtorno bipolar tipo 2 precisa de hipomania e de depressão, tá ok? Grupo tipo 1, episódio de mania basta para ser caracterizado como transtorno bipolar tipo 1. Combinado? Então, no tipo 2, jamais houve um episódio maníaco, porque se tiver mania, aí ele é tipo 1, não é tipo 2. Os episódios depressivos intercalados com períodos de normalidade e episódios hipomaníacos, tá? Então, muito importante essa característica de intercalar com normalidade. Essa é uma característica bem importante dos transtornos bipolares. A pessoa não é assim sempre, ela tem períodos de normalidade, tá? E os sintomas não são mais bem explicados por transtornos psicóticos. Porque se for mais bem explicado por transtornos psicóticos, entra no assunto de transtornos psicóticos, que a gente vai falar na próxima aula, tá ok? E além do transtorno bipolar tipo 1 e transtorno bipolar tipo 2, a gente tem transtorno ciclotímico. O que é o transtorno ciclotímico? É quando há a presença de períodos com sintomas hipomaníacos e períodos com sintomas depressivos por pelo menos 2 anos e não permaneceu sem sintomas por mais de 2 meses consecutivos. Tá ok? Então, são sintomas, mas que não caracterizam nem uma mania e nem uma depressão, são sintomas depressivos. O que eu costumo falar? O que eu acredito, né? O transtorno ciclotímico é quando há hipomania e distimia. Então, se há hipomania e distimia, é ciclotímico. Se há hipomania e depressão, é transtorno bipolar tipo 2. Combinado? E também o transtorno bipolar de ciclagem rápida. O que é transtorno bipolar de ciclagem rápida? É quando há pelo menos 4 episódios de transtorno do humor, né, de episódios de humor, pode ser maníaco, hipomaníaco ou depressivo, durante 1 ano ou 12 meses. Então, a gente tem 4 episódios desses distúrbios por ano, 4 ou mais, ele é considerado ciclagem rápida. São demarcados por remissões parciais totais, por pelo menos 2 meses, ou 4 ou mais episódios, eles precisam ser intercalados por 2 de normalidade, né, de uma remissão parcial ou total, ou não precisa desse tempo de 2 meses se ele sair de uma depressão e entrar em mania, por exemplo, ou sair da mania e entrar na depressão. Aplicado ao transtorno bipolar tipo 1 ou ao transtorno bipolar tipo 2. Tá? Desses pacientes com transtorno bipolar tipo 1 ou tipo 2, 5 a 15% tem ciclagem rápida durante o ano. Combinado? A gente vê em alguns lugares tem algumas características falando que ciclar rápido mudar de humor em horas ou dias. Isso não é real, não é isso que é a ciclagem rápida. Tá? A ciclagem rápida é ter 4 ou mais episódios de transtorno de humor no período de 1 ano. Tá certo, gente? Então, muita atenção nisso aí. Tá ok? Então, a gente vai precisar de fazer o diagnóstico diferencial. A gente está suspeitando de transtorno bipolar. O que a gente precisa diferenciar? Precisa diferenciar se o paciente tem um hipertiroidismo, se ele tem cefalite ou neurosífilis, principalmente, epilepsia, TCE, esclerose múltipla, AVE, neoplasias cerebrais, demência, tá, gente? Muitas demências, muitos casos com demência, principalmente demência frontotemporal, pode iniciar com um quadro de mania, tá? Quando o paciente tem comprometimento do córtex pré-frontal, ele perde a inibição dele e ele fica desinibido, muito similar a um episódio de mania. Então, a gente precisa diferenciar se o paciente está acima dos seus 60 anos, começou a abrir um quadro parecido com mania, a gente precisa investigar uma demência para ele também,
tá ok? Assim como essas outras condições médicas. Precisamos também diferenciar se é por uso de substâncias, se o paciente está numa intoxicação exógena por cocaína, alucinógeno, álcool, anfetamina, se está em uso de corticoide, hormônios da tireoide e mal ou antidepressivos tricíclicos, tá? Todas essas substâncias podem mimetizar, podem dar sintomas maníacos na pessoa. E diferenciar também de outros transtornos mentais, como transtornos psicóticos, transtornos de personalidade, principalmente transtornos de personalidade borderline e outros transtornos do humor, como transtorno depressivo maior, tá? A gente ainda vai falar sobre transtornos e transtornos de personalidade nas próximas aulas. Tá, então como que eu vou diferenciar o transtorno depressivo de transtorno bipolar, né? Transtorno bipolar, que o paciente pode ser que ele esteja apresentando o primeiro episódio, né, de um transtorno bipolar, mas esse primeiro episódio é depressão. E como você vai saber, né? A gente tem alguns aspectos clínicos preditivos de que seja uma depressão bipolar, tá? Como, por exemplo, idade de início precoce, depressão psicótica antes dos 25 anos de idade, depressão pós-parto, início e término rápido de episódios depressivos de curta duração, depressão recorrente, depressão com retardo psicomotor acentuado, aspectos atípicos, né? Uma depressão atípica que a gente chama é quando os sinais vegetativos são reversos, como por exemplo, numa depressão típica, a gente vê o quê? A pessoa ter menos sono, insônia. Esses sinais vegetativos seriam a pessoa ter mais sono. A pessoa, em vez de ficar com uma hiporexia, ela tem uma hiperfagia, tá? Então, isso é considerado uma depressão atípica, com sintomas atípicos. Porque o que a gente espera mais ter insônia, ter falta de apetite, né, uma diminuição de apetite, mas aí a gente vê ao contrário, tá? Uma depressão agitada também é considerada uma depressão atípica, ou uma depressão com retardo psicomotor muito acentuado, também é um preditivo de transtorno bipolar, tá ok? E tem todas essas características aqui. Se tiver história familiar bipolar, isso é muito importante, como a gente viu, né? A predisposição genética, então a gente precisa acender a lanterninha, tá? Temperamento hipertímico do paciente e entrou num episódio depressivo. Tem professores, né, da residência que, se o paciente é hipertímico e apresenta um episódio de depressão, ele trata com um estabilizador de humor, né? Isso não necessariamente precisa ser feito, mas a gente precisa acender a luz de que isso é preditivo para o paciente ter um transtorno bipolar, tá ok? Vamos continuar na próxima aula.